historicamente associada à química dos seres vivos, hoje definimos a química orgânica estritamente como a química dos compostos de carbono. A versatilidade desse elemento reside na sua capacidade de realizar 4 ligações covalentes estáveis, que são a tetravalência de Kekulé. Elas estão orbitando hibridizações do tipo sp3, sp2 e sp. É essa maleabilidade eletrônica que permite ao carbono ligar-se a si mesmo os heteroátomos, como oxigênio, nitrogênio e enxofre, originando os chamados grupos funcionais. São esses grupos que ditam propriedades físico-químicas de cada material, desde a solubilidade industrial até a reatividade metabólica no corpo humano. Para entender por que a matéria se comporta de formas tão diferentes, a gente precisa olhar para os grupos funcionais. Eles são como etiquetas químicas que ditam a personalidade de cada molécula. Vamos ver como isso funciona na prática. Começamos pelos hidrocarbonetos, moléculas formadas exclusivamente por carbono e hidrogênio. Por não possuírem enfeites, os grupos funcionais ou grupos funcionais externos, eles mantêm uma estrutura simples, mas extremamente potente. É justamente essa composição que faz deles a maior fonte de energia, como vemos no combustível em um isqueiro, que eles liberam energia durante a combustão, sendo a base que move toda a nossa civilização. Vamos falar um pouco agora sobre os álcools. O grupo hidroxila, formado por OH, presente no álcool, funciona como uma verdadeira ponte química. É ele que permite que o álcool interaja perfeitamente com a água, tornando-o miscível e conferindo-lhe as propriedades ideais para ser um solvente e desinfetante tão versátil no nosso dia a dia. Sem esse pequeno grupo, o álcool se comportaria como um óleo, tornando-se incapaz de se misturar com a água. Vamos falar um pouco agora sobre os éteres. Nós encontramos um átomo de oxigênio sanduichado entre 2 carbonos. Essa configuração impede que formem ligações de hidrogênio entre si, resultando em uma volatilidade notável. Elas evaporam em um piscar de olhos, o que se torna solventes industriais excepcionais para os processos que exigem secagem rápida. Vamos falar um pouco sobre os aldeídos. Os aldeídos são conhecidos por sua alta reatividade, uma característica conferida pela posição do grupo carbonila, C-O, na extremidade da cadeia carbônica. Essa ponta livre não apenas toma a molécula quimicamente ativa, mas é a chave para o seu papel na perfumaria e na gastronomia. Tomemos como um exemplo a vanila, uma estrutura específica que permite que a molécula interaja prontamente com os nossos receptores olfativos, criando aquele aroma doce e acolhedor que nos remete à infância e a um bolo recém-assado. Já na acetona, a carbonila, C-O, encontra-se aprisionada entre 2 carbonos, no meio da cadeia. Essa configuração, que protege o grupo funcional, altera drasticamente a personalidade da molécula. Em vez da reatividade aromática dos aldeídos, temos uma força bruta e estável. E essa estrutura que torna as acetonas como a acetona que usamos para remover os esmaltes. Solventes extremamente potentes, capazes de dissolver resinas e esmaltes com eficiência sem degradar prematuramente a superfície do que está sendo limpo. Bom, os ácidos carboxílicos trazem consigo um grupo funcional, C, com uma ligação dupla com O e uma ligação com o grupo OH, agindo verdadeiramente como guardiões da conservação de alimentos. E essa estrutura específica que confere um sabor azedinho, características de itens como vinagre, que permite, através da sua notável reatividade, muitas vezes evidenciada pela liberação de efervescência ao reagir com certas substâncias. Proteger diversos alimentos que consumimos durante o dia a dia também é uma função do ácido carboxílico. Agora um pouco sobre os ésteres. Os ésteres são um verdadeiro artista da química. A natureza os utiliza para compor o perfume das flores e o aroma dos frutos. Mas a nossa habilidade de copiar essa estrutura em laboratórios nos permite replicar essas sensações. Sabe aquele sabor intenso do morango em um doce ou em uma bala? Pois é, muitas vezes não veio da fruta, e sim de um éster sintetizado, provando que esses compostos são grandes mestres da fragrância. A nomenclatura orgânica funciona como uma linguagem universal da química. Com ela, cientistas de qualquer lugar do mundo conseguem identificar a estrutura e as propriedades básicas de uma substância apenas pelo nome. Você já ouviu nomes como etanol, propano ou metano, mas já parou para pensar como os químicos deram esses nomes?
Na química orgânica, os nomes não são escolhidos aleatoriamente. Eles seguem regras que nos permitem identificar a estrutura da molécula apenas pelo nome. O prefixo indica a quantidade de átomos de carbono presentes na cadeia principal. O MET possui 1, ET 2, PROP 3 e BUT 4. O tipo de ligação. A parte central do nome informa o tipo de ligação entre carbonos. Quando a parte central é AN, a ligação é simples. Quando é EN, a ligação é dupla e IN, a ligação é tripla. Agora, o sufixo, ele identifica a função orgânica da molécula. Quando é OL, ele é um álcool. Quando é ONA, é uma cetona. Quando é um AL, é o aldeído. E quando é OICO, é um ácido carboxílico. Vamos analisar o nome propanol. O prefixo prop indica 3 carbonos. O infixo an indica que é uma ligação simples. Já o sufixo ol revela que a molécula pertence à função álcool. Logo, a nomenclatura completa forma o propanol. As reações orgânicas ocorrem de diversas maneiras diferentes. Entre as principais estão a reação de adição, substituição e eliminação, cada uma com suas características específicas. A reação de adição, ela ocorre quando 2 ou mais substâncias se unem para formar um único composto só. Ela é muito comum em compostos com ligações duplas e triplas, como alcenos e alcinos. A exemplo, temos a ligação do eteno, que se soma ao hidrogênio e forma o etano. Em resumo, a molécula recebe novos átomos e sua insaturação diminui. Também temos a reação de substituição. Nela, um átomo ou um grupo de átomos da molécula é trocado por outro, sem alterar a principal estrutura da cadeia carbônica comum. Ela é bastante comum em alcanos, aromáticos e aletos orgânicos. A exemplo, temos a reação do metano mais o cloro, e ela forma o clorometano mais o ácido clorídrico. Em resumo, um componente sai da molécula e ocupa outro no seu lugar. Por fim, também temos a reação de eliminação. Ela ocorre quando a molécula perde átomos ou grupos, formando uma ligação dupla ou tripla. A exemplo, temos o etanol, que forma o eteno mais água, o oposto da primeira. Em resumo, a sua molécula perde partes de sua estrutura e torna-se mais insaturada. Ao longo dessa apresentação, observamos que pequenas diferenças na estrutura de uma molécula podem resultar em propriedades completamente diferentes. Foi possível perceber que os grupos funcionais são fundamentais para determinar as características e as reações dos compostos orgânicos. Também entendemos a importância da nomenclatura química como uma linguagem universal utilizada por cientistas em todo o mundo. Dessa forma, a química orgânica não deve ser vista apenas como um conjunto de fórmulas e nomes complexos, mas como uma área da ciência essencial para o desenvolvimento tecnológico, industrial e biológico. Em resumo, a química orgânica está presente em praticamente tudo o que nos cerca, dos alimentos aos medicamentos, dos combustíveis aos materiais que utilizamos diariamente. Por isso, estudar química orgânica é compreender como as moléculas de carbono ajudam a construir e transformar o mundo em que vivemos. Agora que conhecemos as principais funções orgânicas, a nomenclatura dos compostos e as reações químicas mais importantes, vamos organizar essas informações em um mapa mental para facilitar a compreensão. No centro da química orgânica estão os compostos de carbono, capazes de formar uma enorme variedade de moléculas. Esses compostos podem ser divididos em hidrocarbonetos, que são formados apenas por carbono e hidrogênio, e em compostos que possuem grupos funcionais específicos, como álcools, aldeídos, cetonas, ácidos, carboxílicos, ésteres, âminas e amidos. Os grupos funcionais são responsáveis pelas propriedades químicas e físicas das moléculas. Em outras palavras, eles determinam como uma substância irá reagir ou se comportar. Além disso, aprendemos que a nomenclatura segue regras padronizadas, permitindo identificar a estrutura de uma molécula apenas pelo seu nome. Também vimos que os compostos orgânicos participam de diferentes tipos de reações, destacando-se em reações de adição, substituição e eliminação. Mas a química orgânica vai muito além das fórmulas e estruturas presentes nos livros. Ela está presente nos medicamentos que utilizamos para tratar doenças, nos combustíveis que movimentam veículos, aos cosméticos, nos alimentos e até mesmo nas moléculas que compõem o nosso próprio organismo. Substâncias como glicose, responsável pelo fornecimento de energia para as células, e diversos hormônios e vitaminas são compostos orgânicos.
Isso mostra que compreender a química orgânica significa compreender parte do funcionamento da vida e da sociedade moderna. E este foi um mini documentário sobre química orgânica no mundo real. Obrigada por nos assistir!